Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Maria Saudade e sou formadora em patchwork. Ajudo mulheres a desenvolverem esta modalidade, o patchwork, da costura criativa. E vou colocar-te sorrisos no rosto e brilho no olhar. Gostas de manualidades? Queres aprender uma nova? Queres ter uma ocupação para os teus tempos livres? Escuta-me então. Vou apresentar-te o patchwork. O patchwork é uma palavra inglesa que, traduzida à letra, quer dizer patch são retalhos, bocados de tecido, e work é trabalho. Ou seja, é unir retalhos à mão ou à máquina com arte, colocando ao serviço o teu gosto pessoal, a tua essência e identidade. A diferença que existe entre cozer à mão ou à máquina é como indicado. Cozer à mão leva mais tempo. Mas foi assim que começou a ser feito há séculos. Ainda não está cá o pessoal. Ora bem, estão a entrar pessoas no Instagram. A diferença que existe entre cozer à mão ou à máquina é como indicado. Cozer à mão leva mais tempo, mas foi assim que começou a ser feito há séculos atrás, na Grécia Antiga. E até ao aparecimento das primeiras máquinas de costura, criadas por um alfaiate austríaco em 1807, nessa altura, então, começou a ser cozido à máquina, embora ainda de uma maneira rudimentar, visto que as primeiras máquinas eram de madeira, embora mais rápido, mas eram muito primárias. Existem várias para unir retalhos, combinações de cores e de tecidos com os mais diversos estampados ou lisos. Os lisos são geralmente aplicados para os fundos dos acolchoados, dos chamados quilts. Porquê? Porque o quilt leva a parte de cima, que é o patchwork dito, com os seus desenhos, com as suas maneiras de o pregar um ao outro, depois leva o enchimento e depois leva o fundo, ou seja, o forro, não é? E existem vários retalhos, combinações de cores. Há muitas maneiras de unir retalhos. Depois vou-vos ensinando técnica após técnica, porque são várias. E são muito engraçadas porque se podem combinar de diversas maneiras. Podem-se combinar de diversas maneiras. Há estampados, há lisos. Os lisos são geralmente aplicados nesses tais fundos que eu disse. Por conhecimento próprio, eu cheguei à conclusão de que os tecidos mais fiáveis na cor e nos resultados são os tecidos de algodão ou de lã. Ao confeccionar, por exemplo, e entre outros trabalhos, as colchas de retalhos,
para camas de grades, para as camas das crianças, apercebi-me de que haviam alguns tecidos que manchavam, as cores não eram tão fiáveis, não tinham um tinto assim tão firme que se pudesse confiar. Então o que é que eu fiz? Passei a molhar uma ponta desse tecido e colocar em cima um pano branco e depois o ferro quente com vapor. E quando? E se, ao pôr o ferro em cima, o tecido branco ficar manchado, é porque a cor do tecido, do algodão, do patchwork, não é fiável. Temos que ter cuidado e avisar depois para as lavagens. Eu um dia estava a confeccionar uns tapetes de casa de banho em azul e branco, não fiz a experiência do ferro e quando as lavei pela primeira vez fiquei sem tapetes, fiquei sem trabalho e fiquei sem os tecidos. Porquê? Porque mancharam, estavam manchados. Um pouco mais de atenção e cuidado pode fazer uma grande diferença entre o bem feito e o desperdício. Temos que ter cuidado nessas situações. Felizmente, e entretanto, a confecção dos tecidos veio a melhorar ao longo dos tempos e hoje, por norma, os tecidos de algodão são de boa qualidade, não tingem, têm cores fixas. Isso foi-se notando quando eu, há uns anos atrás, ainda havia cores que manchavam até as gangas. Ainda hoje algumas gangas nos pintam as mãos e o corpo de azul, é do tinto. Mas os bons algodões, os bons tecidos de algodão, hoje em dia são fiáveis, não mancham. E ao longo do tempo também as pessoas vão aprendendo a conhecer e realmente a repetição faz a perfeição. Eu considero o patchwork bastante importante na minha vida, porque me tirou da inércia e do excesso de tempo livre que eu tentava ocupar de alguma maneira. Às vezes de uma maneira fútil. Passava o tempo, chegava à noite e eu dizia, mas já passou um dia? E eu, ao fim e ao cabo, não fiz nada? O que é que se passa comigo? Porque o tempo passou rápido e eu olho para um lado e para o outro e qual é o resultado do meu dia? E quando eu decidi abraçar esta terapia, este trabalho de unir os tecidos e fazer coisas bonitas com eles, eu comecei a preencher o meu dia de uma maneira muito mais agradável, que me coloca um sorriso na cara, que contacto com outras mulheres que também o fazem, e vamos entre todas escolhendo temas, vamos escolhendo cores, olha, e se fizesse assim? Olha, e se fizesse assim? Pronto. Hoje, sei que me abriu horizontes e me coloca um sorriso na cara quando me entretenho a fazer moldes, a tirar medidas para os projetos, a combinar cores, a combinar padrões, virar e revirar os blocos para obter este ou aquele desenho, conforme eu me agradar mais. Eu posso pegar nos blocos que estão feitos de patchwork e montá-los, virá-los e revirá-los à maneira que eu quiser, para dar o efeito que eu quero. Há uma infinidade de situações que me ajudam a ter saúde, sobretudo saúde mental.
que tanto precisamos. Quando ficamos sozinhas e já com uma idade avançada, precisamos de manter a nossa saúde mental. Vamos então começar a saber o que é essencial para começar. Ora bem, são precisos, em primeiro lugar, é preciso que haja tecidos, não é? Tecidos que podem ser restos que tenham por casa, restos de uma modista, amiga, de outras pessoas de família, roupa velha que ande lá por casa, por exemplo, calças jeans, aproveitam-se muito bem. Junta-se tudo e, em último recurso, compram-se restos de coleções em estabelecimentos da especialidade ou esperamos pela altura de saldos. Mas, se necessário for, se vocês não conseguirem de outra maneira, que se consegue sempre, mas se não conseguirem de outra maneira, existem já no mercado já peças cortadas. São caras? São mais caras. Não quero dizer que seja muito mais caro, mas como compreendereis, é mais caro, já estão cortados, tem o trabalho do corte, já estão cortados. Os tecidos de algodão são geralmente vendidos a partir de rolos de 1,10 m de largura. É o mais vulgar, é encontrar-se tecidos de algodão em rolo com 1,10 m de largura. Podemos comprar ao metro, diretamente do rolo, ou podemos comprar com um corte em quartos, chama-se o fat quarter. Quartos de tecido, ou seja, a gente pede do rolo 50 centímetros, mas só queremos um quarto, só queremos metade. Então, normalmente, não quer dizer que seja sempre, mas normalmente, vendem do 1,10 m, cortam a meio, 55 centímetros, pelos 50 que a gente pediu. Fica então um retalho com 50 por 55 que já nos dá muito trabalho, porque não vai ser usado sozinho, vai ser usado com outras peças, com outros tecidos, então esse quadrado, esse pedaço de tecido já nos dá para fazer muito trabalho. Mas também, tomem nota, é uma dica, também podem comprar extra largo, que dá o forro do acolchoado, porque como eu disse há bocado, leva a parte de cima que é o tampo, depois o enchimento ou batting e depois o forro, que vai tapar o enchimento, não é? E é bonito que não tenha emendas. O forro não tenha emendas. Nesse caso, dá jeito comprar um tecido extra largo que dá para fazer o forro todo completo, mais bonito, liso, e depois acolchoado fica muito bonito, assim, sem estar a mostrar emendas na parte de baixo. Agora, vamos falar um pouquinho de cores. Em relação às cores, eu poderia ficar aqui a dissertar sobre círculo cromático, cores análogas, harmonia de cores, cores primárias, secundárias, terciárias, etc, etc e tal. Mas eu, no momento, não vejo necessidade de aprofundar este tema. Porquê? Eu, por exemplo, começo assim. Escolho um tecido a meu gosto, com estampado, com algumas cores e combino com outros tecidos semelhantes, ou seja, onde existam cores semelhantes, não é? Onde existam cores semelhantes. Porque se eu comprar, por exemplo, um tecido que tenha maçãs, que seja isto no campo das hipóteses,
que seja um tecido que tenha estampado maçãs amarelas, num fundo verde. Eu depois, para juntar a esse tecido, vou arranjar um tecido que seja amarelo com pintinhas verdes, ou amarelo liso, ou amarelo com xadrez, ou amarelo com, sei lá, com diferente, mas que tenha algo amarelo, não é? Que é para combinar com as maçãs. Senão, não há ali uma combinação de cores, não é? Pronto. Isto, a grosso modo, estou aqui a falar a grosso modo. Eu começo assim, dessa maneira. Quando eu vou comprar tecidos a uma retrosaria, eu tenho que ter cuidado numa coisa, e aqui fica outra dica. Ao comprar tecidos numa retrosaria, tenham cuidado e tragam o tecido para junto da luz natural, para vos dar a imagem correta da cor, porque lá dentro, se não houver a luz natural, pode haver parecer uma outra tonalidade, que não a verdadeira. E também, se vocês comprarem pela internet, atenção que normalmente o que nos dá na imagem não corresponde à realidade. Há sempre um desvio de cores. Não é a realidade. Por isso, o que eu aconselho, porque já me aconteceu, o que eu aconselho é vocês mandarem vir uma pequena quantidade, que é para vocês terem a noção não é só das cores, é das tonalidades dentro das cores. Mandem vir pouco de cada vez para saberem com que podem contar. E mais à frente eu falarei das compras em relação às compras pela internet. Eu voltarei a esse assunto mais tarde, porque há maneira de nós comprarmos já, como digo, já tecidos já cortados em determinadas dimensões que até podem ajudar no nosso trabalho, se as dimensões que vêm nos rolos e que vêm comprados da internet estiverem dentro dos nossos ideais, das nossas necessidades, daquilo que queremos fazer. Pronto, são um nadinha mais caros? São, mas poupam-nos trabalho. Já vêm as cores combinadas e já vêm cortados, ou em quadrados, ou em tiras, ou em Dresden, que é uma técnica de patchwork. O Dresden é uma técnica de patchwork. Quando eu comecei a comprar tecidos, apercebi-me quase de imediato quais os padrões que mais me enchiam os olhos, não é? Cada um de nós tem a nossa essência, tem o nosso querer, tem o nosso gostar. E eu apercebi-me logo de início o que gostaria mais. E quais são os que mais mexem os olhos? Eu adoro padrões estampados, com algumas cores, que é para eu depois poder fazer combinados, combinar com outros tecidos, com algumas cores semelhantes para fazer harmonia, não é? Sempre que vou, eu compro, sou pelos padrões modernos, mais modernos, e sempre que vou a uma loja ou a uma feira de tecidos, não saio de lá sem levar comigo alguns. É uma tentação. É como aquela história de sair de casa para ir comprar uns alfinetes. E quando chego a casa venho carregada de tecidos. Vou comprar alfinetes, mas venho carregada de tecidos. É uma tentação? É. Dá sempre jeito ter alguma variedade de tecidos com riscas, com bolinhas, tecidos com a base lisa, de uma só cor, mas depois ou com bolinhas, ou com quadrados, ou com riscas. Para quê?
para poder harmonizar, combinar com outros tecidos que são mais exuberantes, não é? Depois, para a gente contrabalançar o trabalho, o patchwork, os blocos de patchwork, é bom ter normalmente um tecido mais chamativo, com mais cores, estampado, não sei, e depois mais um, dois, mais, com uma base mais lisa, e depois pequenos, ou uns arabescos, ou bolinhas, ou riscas perpendiculares, para depois podermos combinar com a outra faixa mais exuberante. Para os tecidos, aconselho que tentem visitar ou ver catálogos de fabricantes ou ir a feiras onde estejam fabricantes de tecidos para saber em que param as modas, não é? Em que param as modas, quais são as tendências de cada ano ou, sobretudo, de cada estação. Porque quem faz patchwork para si próprio ou para os amigos, ou isso, tudo bem, são ofertas que normalmente se dão com o coração, que se dão com amor, e tudo bem. Mas se alguma se decidir fazer para vender, é bom que acompanhem a moda. Que acompanhem a moda, as cores e isso, porque com o patchwork também se pode fazer bolsas de senhora, podem-se fazer inclusivamente peças de vestuário, os grandes costureiros já o fazem. Mais para a frente vou mostrar-vos algumas peças de alta costura feitas com patchwork, a partir do patchwork, e quando chegarmos à fase do shabby chic patchwork, vocês vão ver roupas feitas com pedaços de renda grossa, até de crochê e de outras coisas, que é muito bonito. Mas mais para a frente, uma coisinha de cada vez. Minhas queridas, por hoje é tudo. Mas há muito mais. Se estão interessadas nesta ocupação, acompanhem-me nas próximas lives. Na próxima terça-feira já existirá outra live. Por isso, minhas queridas, por hoje deixo-vos em paz. Descansem, façam um bom descanso, porque é muito bom para nós. E até à próxima live. Um beijo.